E eu queria te convocar para abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 2. É um versículo que eu já ministrei aqui sobre uma parte do assunto que o versículo nos diz. Esse versículo ele nos diz várias coisas. Eu creio que dá para ministrar umas 50 vezes em cima desse versículo, porque ele é muito profundo. A palavra de Deus diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor me direcione, Senhor, que o Senhor mantenha minha mente cativa a Ti, Senhor, sempre. Senhor, que a palavra que foi dita aqui, Senhor, seja para edificar a vida de cada pessoa que está nesse lugar. Abre os ouvidos espirituais de todos aqui e me direciona na palavra de Deus. Nós colocamos diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, uma vez eu preguei até sobre não se amoldem ao padrão deste mundo, para você não se acostumar com o que você vê aí fora. Só que hoje a gente vai entrar num foco relacionado a essa palavra mundo. E o tema da mensagem hoje, você pode anotar, é andando na contramão deste mundo. Andando na contramão deste mundo. Você sabe o que é andar na contramão? Andar na contramão é você andar contrário ao que está se seguindo. É você andar numa rodovia pela faixa que está vindo o carro de lá. Se a pessoa pegar o seu carro e decidir lá na Getúlio Vargas descer ao contrário, no horário de pico, vão dizer que ela é doida, vão dizer que ela não é normal, porque ela não pode fazer aquilo. Porque a Getúlio Vargas ela vai daqui do calçadão lá para cima. Então a pessoa ela que não pode vir contrário. Mas andar na contramão no reino de Deus é como se você estivesse fazendo isso que eu falei. Pegasse seu carro, subisse lá no entroncamento e descesse pela Getúlio Vargas, na contramão. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo, o sistema do mundo, ele anda numa direção, e esse fluxo ele é muito grande, porque tudo anda nessa correnteza, tudo anda nessa mão. Só que a pessoa que decide andar na contramão, ela decide contrariar. E no reino de Deus é dessa maneira. Andar com Jesus, andar posicionado com Jesus, é você andar na contramão desse mundo louco que está aí. É você não ser normal, é você ser rotulado de louco. As pessoas olhar para você e falar: rapaz, aquele cara é louco. Ele tinha uma vida tranquila, ele curtia, ele passeava, ele estava sempre no meio de todo mundo aqui, e de repente, ele se isolou, de repente ele saiu desse meio. Para eles, irmãos, é loucura. Para eles, uma pessoa convertida, que se posiciona, que vive a verdade do Evangelho, é loucura. O cara é louco. Para minha família eu fui rotulado: ele não está normal não. De um dia para a noite, ele de repente, ele era de farra, ele era de beber, ele era de muitas coisas aí, de repente ele mudou. De repente ele começou a abandonar aquele bar que ele ia lá, os amigos que ele tinha, aquele ambiente que ele tinha. Irmãos, isso aí é andar na contramão. É sair. Como é que eu vou caminhar com Jesus se eu permaneço lá fora? Se eu permaneço lembrando do que está acontecendo lá fora o tempo todo e querendo estar lá? Porque para esquecer uma coisa, sabe qual é o segredo para você esquecer algo? É você se afastar. É você se afastar. Semana passada eu conversei com uma pessoa aqui, depois do culto, e comentei com ela sobre a situação que ela andava. Uma pessoa que fez um encontro, voltou renovada, depois ela fez outro encontro. Só que essa pessoa ela vive num mundo que não tem
como ela ficar firme. Como é que ela vai ficar firme no local que ela convive? Eu falei, meu irmão, você tem que optar, não adianta. Eu sei que você depende de muitas coisas, mas quando a gente decide andar na contramão, Deus, Ele nos mostra coisas novas. Deus nos dá a direção, Deus nos sustenta. Porque permanecer naquele mundo, eu falei para ele, você vai afundar, não tem como. Você pode tentar vir, mas você não vai conseguir se firmar. É complicado, irmãos. Então tem muitas pessoas que estão lutando, até com armas corretas, estão orando, estão buscando, mas só que está lá no mundo, está no meio do fluxo, no meio da correnteza. Então andar na contramão é você se posicionar, é você tomar uma decisão, falar a partir de hoje, me desculpe, meu amigo, eu continuo sendo teu amigo, só que eu não posso mais estar com você aí. Por quê? Porque se eu for estar aí, eu não vou conseguir me posicionar no que eu quero, no que é prioridade para mim hoje. Isso é andar na contramão. E aí a palavra de Deus, a Bíblia explica algumas versões para a palavra mundo. A primeira é que a Bíblia mostra o mundo como criação física de Deus. A palavra de Deus lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou o mundo. Aí está falando num sentido geográfico. Só que Deus, como lá em João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele é Deus, Jesus. Ele sempre esteve lá, no mundo. Quando Deus criou o mundo, criou as águas, criou a terra, criou os animais, Jesus estava lá, porque Jesus é Deus. Ele sempre esteve. Então, o mundo, a palavra mundo como referência geográfica. Quando fala mundo, Paulo diz lá em Atos capítulo 17, versículo 24, Deus fez o mundo e tudo o que nele há. Ou seja, Deus criou o mundo, criou tudo, nos criou. Então esse tipo de mundo é um mundo geográfico. Fala da terra, como eu falei, da terra, da vegetação, dos animais. Mas tem um outro tipo de mundo que a Bíblia nos fala também. É o mundo como objeto da graça de Deus. Lá em João capítulo 3, versículo 16, Jesus fala, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Aí já não é mais o mundo geográfico. Aí já parte para outra definição. É um mundo diferente. Você crê em quem criou o mundo é diferente. É você entender diferente. Você não vai olhar mais como se ele tivesse criado uma terra. É o mundo da pessoa que crê. Você crê em quem criou este mundo de uma maneira sobrenatural. Então, a Bíblia, ela define esse mundo como geográfico, como não restrito a um grupo de pessoas, e por último, a Bíblia também define o mundo como um sistema pecaminoso que reina neste século. Aquele fulano lá está no mundo. Olha, estava na igreja, mas está no mundo. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 4, diz que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Você está vendo o significado da palavra mundo, como é diferente? Fala de algo que não é de Deus. Então a gente tem que entender a palavra mundo nesses aspectos. João disse lá em 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmãos, o mundo jaz do maligno.
Só que a palavra de Deus diz que o mundo, Deus criou o mundo. Lá em João capítulo 17, versículo de 14 a 16. A palavra de Deus diz assim, ó. Não, aliás, irmãos, lá em Efésios capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo diz que o mundo ele é governado por Satanás. Esse mundo governado que jaz do maligno, ele não é um mundo físico. Lá diz assim, ó, nos quais costumava viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. É o sistema que está aí fora. Então eu falei do mundo físico, de amar o mundo, do amor de Deus pelo mundo, e do sistema do mundo que está aí fora, que é o sistema que nós não devemos participar. Este mundo aí fora não pertence a nós. Então a terceira definição é a que a gente vai ter que absorver hoje nessa mensagem. Nós temos que andar na contramão desse sistema, desse mundo que está aí fora, que é um sistema complicado, que é um sistema que engole as pessoas, que é um sistema que faz com que as pessoas se percam. As pessoas estão perdidas. Por quê? Porque estão seguindo o sistema que o inimigo está conduzindo. Então a gente tem que ter cuidado. Essa definição de mundo é para que a gente entenda e para que a gente continue a mensagem andando na contramão do que a gente está vendo aí fora. Então, como eu falei antes, andar na contramão é ser rotulado como louco. Agora você se preocupa se alguém te chamar de louco por Jesus? Eu não me preocupo, irmãos. Eu fico feliz. A pessoa que fala assim, aquele cara ali, ele é apaixonado por Jesus, ele é louco por Jesus. Para mim isso aí é um privilégio. Sabe por quê? Porque ele me ama, ele cuida de mim, ele me guarda, ele guarda minha família, ele me protege. Então ser rotulado como louco por Jesus é algo interessante. Tem até um livro chamado assim, ó, Loucos por Jesus. Pessoas que fizeram abominações por Jesus. Homens de Deus que pagaram um preço alto e não mediram consequências nesse amor por Jesus. Então quando olharem para você e falar, rapaz, olha, o fulano, ele é louco. O negócio dele agora é só Jesus. Irmãos, sinta-se honrado, porque isso é maravilhoso. Isso é viver o sobrenatural, é a essência de Deus. Você ser louco por Jesus, você procurar viver como Ele quer que a gente viva, você procurar viver contra o sistema aí fora, é ser louco por Jesus. E como é bom, eu sei que muitos aqui tiveram experiências fantásticas, pessoas que tiveram experiências tão grandes com Jesus, que quando elas se lembram, mesmo estando um pouco longe, elas ficam com saudades. Sabe por quê? Porque é um mundo diferente, é uma paixão diferente, é uma dependência diferente. E como faz bem, irmãos, como faz bem você viver dependente de Deus, de Jesus, fazer tudo na tua vida na dependência dEle, ouvindo Ele. É você ser louco por Ele. E é assim que a gente tem que caminhar. Então, baseado no que eu estou te falando aqui, eu vou fazer 3 perguntas para você durante a pregação, que vão servir para mim também, para que a gente possa caminhar como Deus quer que a gente caminhe. E a primeira pergunta é essa: por que o cristão, ele anda na contramão? Ele é alguém diferente? Porque Jesus, irmãos, você não vê Jesus. Jesus, ele não é esses astros aí da mídia. Ele é impopular. Igual eu falei, a pessoa que fala que é louca por Jesus, que anda com Jesus, é rotulada como uma pessoa que não é normal. É diferente, o cara é um estranho. Então, qual é o motivo que você anda na contramão desse mundo? Jesus, ele não é um tipo de celebridade que a gente pode seguir ele no Twitter, no Facebook. Não, ele não é. Ele ensinou para a gente coisas muito difíceis. Ensinou para a gente muito duro. Seguir Jesus não é fácil.
Olha lá em Mateus capítulo 5, versículo 28. Sabe o que é que Jesus diz? Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olhar, irmãos. Olhar. Ou vice-versa, ou a mulher olhar para um homem. Só em olhar para aquela mulher, quando você olha para ela, quando você deseja, você já pecou. Para Jesus aqui, você olhar para a mulher e pensar e maquinar em ter relação com ela, você não precisa nem fazer, porque você já fez. É difícil, né? Olha outra coisa que Jesus nos pediu aqui, de várias. Mateus capítulo 5, versículo 44. Que é muito difícil e muita gente não consegue fazer. Jesus diz: amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Irmãos, é fácil amar alguém que está falando mal de você lá no teu trabalho, querendo te derrubar, querendo te puxar o tapete? Orar por ele. O cara está o tempo todo te perseguindo, querendo te ver lá embaixo, pisar em cima de ti. Como é que você vai orar por uma pessoa dessa? Mas Jesus nos mandou. Ser cristão, andar na contramão, é fazer o que Jesus pediu. É orar por aquela pessoa que te ofendeu gravemente, que denegriu tua imagem, falou mal de você para todo mundo, te expôs. Andar na contramão é você perdoar essa pessoa. É você perdoar. Não é fácil. A tarefa dele para nós é desse tipo aqui. E a gente sabe de várias situações. Então, andar na contramão é isso. Muita gente acha que os ensinamentos de Jesus e os demais ensinamentos que tem na Bíblia são bonitos, mas poucos querem seguir, poucos querem caminhar, poucos querem colocar em prática. Não quer. Sabe por quê? Porque é difícil. É bonito você ler a Bíblia, você vê, ó, Jesus fez isso, ele nos deixou isso, Jesus superou isso, ele nos pediu para andarmos da maneira como ele andou. Na teoria é bonito, agora vai na prática, vai praticar o que ele falou. Não é fácil, não é fácil. A verdade, irmãos, é que esses ensinamentos da Bíblia, eles contrariam a nossa natureza pecaminosa, porque a nossa carne quer pecar, a nossa carne quer ir para o pecado mesmo, é natural, a tendência do homem é ir para o pecado. E quando você luta contra isso, você está andando na contramão. E Jesus quer isso. Ele quer te ver, ele te quer um homem íntegro, uma mulher íntegra, um homem sacerdote do lar, uma mulher sábia. Só que para isso a gente tem que pagar um preço. Nós temos que fazer um sacrifício. E infelizmente muitos estão abrindo mão de pagar esse preço. E muita gente prefere continuar vivendo sem a interferência de Jesus nas suas vidas, porque é mais fácil. Por que é que eu vou ter que me sacrificar? É mais fácil. É mais fácil eu não dar satisfação, é mais fácil eu fazer o que der na minha telha, o que eu bem quiser, independente de consequências. É mais fácil eu me dar bem, fraudar, eu passar meu amigo para trás e tomar o lugar dele na firma. É mais fácil. Se somos seguidores de Jesus, a gente tem que ter a Bíblia como o nosso manual de vida. Temos que andar na contramão. Eu sei que vocês vão ouvir tanto falar de andar na contramão que depois vão se preocupar agora quando sair daqui. Vou ter que andar direito. Mas é isso, irmãos. Quando a gente vive esse manual, o que a Bíblia nos ensina, nosso estilo de vida nos faz diferentes desse mundo. Eu estou falando de pessoas que erram. Aqui, como eu repito muito, ninguém aqui é perfeito. Aqui somos seres humanos buscando a perfeição de Deus. Diariamente, constantemente. Nós erramos muito. Estamos errando menos. Vamos errar ainda. Mas quanto mais a gente vigiar, menos a gente erra. Amém? Então, esse versículo: não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se conforme, irmãos. Não se conforme.
Não é porque o teu amigo está se dando bem lá com as falcatruas dele, ele está crescendo, e você está do jeito que está, ganhando teu saláriozinho lá, que no sacrifício você está conseguindo viver, que você vai ficar indignado. Não. Ele está fraudando lá. Ele está se dando bem, mas Jesus, ele está vendo. Ele está vendo como você está, a tua sinceridade. E a nossa recompensa está nos céus. Nossa recompensa está lá. Então aquele sacrifício que você faz, aquela sensação ruim de impotência, meu Deus, o cara está bem. Olha só, ele conseguiu se dar bem, fraudando, passando as pernas nos outros. Não tem inveja dele não. Não se preocupe. Deus trata cada um de uma maneira individual. Seja honesto, tenha caráter. Deus, ele ama homens e mulheres de caráter. Ele ama. Então, irmãos, existe uma filosofia de vida no mundo que ela é destruidora. E a gente não pode se submeter a ela, porque ela te esmaga. Ela passa em cima de você igual um rolo compressor, se você não andar na contramão, se você não lutar. Então, nosso estilo de vida, ele não pode ser confundido com as práticas desse mundo aí. Nosso estilo de vida tem que ser diferente. Nós, como os crentes, lutar para viver o que a gente ouve, o que a gente lê, o que a gente prega. Mas não é só na frente dos outros não, irmãos. É lá no teu quarto, na tua casa. É com você mesmo. Ninguém precisa ver o que você faz não, porque Deus está vendo tudo. Ele sabe de tudo. Então você pode enganar A, B ou C, mas o alfabeto todo você não engana. Então temos que andar, vigiar, porque existe um contraste muito grande entre uma pessoa que é filha de Deus, que caminha com Deus, e o ímpio. É diferente, é muito diferente. Não adianta você falar assim, olha, eu sou crente, lá fora está do mesmo jeito, ou pior. Para mim, uma pessoa que é crente, que diz que é crente, que na igreja é de um jeito, lá na rua ela não é, para mim ela é pior do que o ímpio. É terrível. Ela está se enganando. Na realidade ela está caminhando para o inferno. É isso que está acontecendo. É uma palavra dura, mas a pessoa de duas caras na igreja, o caminho dela é o inferno. É pior do que um ignorante lá, que não sabe de nada, que está fazendo as coisas erradas, que é corrupto de natureza, não está nem aí para nada. Pelo menos ele não ouviu a palavra de Deus. Agora você que está ouvindo e pratica esses atos fora desse contexto aqui, você está complicado. Mas eu não estou te dizendo que não tem mais jeito não. Tem jeito. Sempre tem jeito. Amém? Então, nesse versículo de Romanos, Paulo ele nos mostra um contraste entre as palavras conformar e renovar. Ele fala da gente não se conformar com esse mundo e fala para a gente renovar a nossa mente. A nossa mente ela está conformada com muitas coisas erradas, com muitos vícios, mas ela pode ser renovada. Amém? Diga amém. Ela pode ser renovada, irmãos. Aquilo que é vício, aquilo que é errado que está na tua mente, que você acha assim, ó, é daquele jeito, é errado, mas é daquele jeito, aquilo ali pode mudar, pode ser renovado. Porque o que é errado, o que é certo, é certo. Então, são duas palavras interessantes. A mente conformada é uma mente obscurecida pela filosofia desse mundo. É uma mente que está cativa a esse mundo, conformada com um sistema. O cara é crente, mas ele admite lá na empresa dele fazer um serviço sujo para o patrão. O patrão pede e ele, para não perder o emprego, ele vai e faz. Isso é uma mente obscura, conformada, que não tem entendimento que Deus, ele é superior. Jesus é Jesus, irmãos. Ele não divide a glória dele com ninguém, nem com o patrão, nem com o dono de empresa, nem com o prefeito, pode ser o que for. Nós temos que ser cativos a ele, a Jesus. Amém? Então, o conformismo nos faz aprovar
e praticações do mundo. A pessoa conformada, ela faz mesmo. Ela entra no sistema. Por isso que eu estou dizendo assim, você está andando na contramão. Você tem que andar na contramão. Não se conformar. Pode ser taxado de chato. Pode dizer assim, rapaz, o cara é chato. Mas é um chato que agrada a Jesus. Amém? É um chato que Jesus está feliz com você. É um chato para todo mundo lá, ó. Mas para Jesus você é um príncipe. Isso é renovar a mente. Amém? Renovar a mente em Jesus. Começamos a pensar que o nosso estilo de vida é aceitável, normal, quando a gente se conforma. Isso nos impede de viver a boa vontade de Deus. Porque a pessoa está refém do sistema. É um sistema que produz pessoas, digamos assim, escravas do pecado. Coniventes com o sistema. Eu falo muito aqui, a porta é estreita. Vigie você, vigie o pastor, vigie todo mundo que acha que a porta é larga, mas não é. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, ande na linha, procure andar na linha, porque cada um vai responder por si, irmãos. Não adianta o pastor falar aqui da maneira bonita, se ele for um falso, se ele for um mentiroso. Ele tem que andar na linha, você tem que andar na linha, a gente tem que caminhar vigiando com cuidado, porque senão a gente vai para o inferno mesmo. Então não se conforme com esse mundo de forma alguma, porque uma mente mundana conformada, ela é como um espelho empoeirado. Você já viu um espelho empoeirado refletir alguma coisa? Ele reflete algo opaco. Assim é a mente. A mente, ela obscura, ela é um espelho sujo, não reflete nada. Então não se conforme. Outra pergunta para você: será que as pessoas sabem que você é um cristão? Será que as nossas atitudes são típicas de alguém que se diz cristão? A palavra de Deus diz, tem vários, mas vou citar um homem que eu admiro na Bíblia, chamado Daniel. Daniel foi um homem que não se corrompeu, ele não aceitou. Ele com Ananias, Misael e Mesaque, ele não aceitou entrar e se corromper com o sistema. Ele aceitou permanecer fiel a Deus. Lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Aquela comida devia estar consagrada, preparada, contaminada. Aquele homem, ele decidiu estar firme. Podem cortar meu pescoço, mas eu permaneço firme, eu não vou me contaminar. E assim o crente tem que fazer, irmãos. Ele tem que estar firme igual Daniel, fiel igual a ele. Lá o pau estava quebrando tudo lá e aquele homem estava orando. Não podia orar, mas ele orava. Baixaram a lei para ele não orar e jogaram ele dentro de uma cova de leões. Mas ele não arredou o pé. Ele andou na contramão. O sistema lá era todo mundo puxando o saco do rei. Todo mundo preocupado em não morrer, em não ser enforcado, decapitado. Mas Daniel, ele estava firme. E nós também temos que viver dessa maneira. Independente, tem tanta gente morrendo por aí que não nega Jesus. A gente vê os vídeos e a gente, por causa de um prazer, de uma situação, a gente está negando ele constantemente. Temos que tomar um exemplo desse homem Daniel. Será se você fazia a mesma coisa no lugar dele? Ou será se você ia com o sistema, o que era mais fácil, o que não ia incomodar ninguém? Era errado, mas eu estava livre. Então a gente tem que andar na contramão desse mundo. Temos que andar nessa contramão. Não ceder para patrão. Já imaginou se um professor substituto deixa você colar? O professor não pode dar a prova, bota alguém e ele deixa você colar, ou facilita para você. Eu estou com uma situação, irmãos, complicada.
Complicada entre aspas. Eu tirei 2 passagens para fora do Brasil por pontos pela Latam, ida e volta. Complicado assim, se eu não me permitir resolver. Aí foram 32 pontos meus e 32 da Andréa. E a passagem foi emitida tudo bonitinho, tem 2 meses, e os pontos nunca foram debitados. Aí eu achando bom, até um dia desse, eu falei, rapaz, vou viajar de novo, não debitaram. Aí eu orando, eu falei, meu amigo, eu vou ter que ligar lá na TAM, para poder falar, olha, não debitaram, são 64 mil pontos, e assim a gente tem que fazer. Eu não vou dizer que eu não estou achando bom, que eu achei bom ligar, não, porque eu podia ficar e tirar outra passagem depois, viajar de novo, mas a gente tem que procurar isso, irmãos, é uma coisa simples, que dói, né? Assim, outra passagem, mas é isso aí que a gente tem que fazer, lutar. Não foi fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém, porque ninguém sabe, eu não roubei ninguém, foi eles que erraram, e aí? Eu vou aceitar algo, agora se eu ligar lá, e aí eu vou avisar do problema, eles não corrigirem, aí já é uma outra situação, mas eu como cristão, eu tenho a obrigação de corrigir, de alertar, para que eles possam evitar esses pontos. E em situações diversas, temos que ser assim, honestos com Deus, primeiro e com nós mesmos. Mas eu falei para vocês que não é fácil. Para mim não é fácil, porque para mim eles esqueceram, para mim está bom, mas não posso fazer isso. Então é andar na contramão, é lutar contra isso. E eu estou falando como pastor aqui, pregando para vocês sobre isso, que é difícil para mim, para você também é, mas eu me sinto bem com isso, amém? Me sinto bem. Então temos que ser honestos, buscar essa honestidade. Então, lá em 1 João capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus diz, não amei o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, não está. E você se corromper ou aceitar corrupção ativa ou passiva, está no sistema do mundo, é amar o mundo. E o amor do Pai não está em você. Então é viver diferente. Deus quer que a gente seja santos, separados desse mundo. Deus quer que as pessoas saibam que você é um cristão. Olha para você e o Lorival é um homem de Deus. O Lorival é um homem correto, olha só, honesto. É isso que Deus quer. Essa conduta nossa como cristãos. Então, que sentido faz eu viver uma vida diferente? Por exemplo, eu dizer que eu torço para o Flamengo, mas eu me comporto como torcedor do Corinthians. Não tem sentido. Eu visto a camisa do Corinthians, sento na arquibancada lá, na televisão para assistir jogo do Corinthians, mas eu sou flamenguista. A mesma coisa é assim, eu sou filho de Deus, eu tenho que vestir a camisa de Deus, eu tenho que atuar como filho de Deus, amém, irmãos? As pessoas têm que saber que eu sou filho de Deus. Eu não posso ter 2 times, eu não posso ser filho de Deus e filho de Belial. Eu sou filho de Deus, visto a camisa de Deus, amém? É assim que a gente tem que viver, crescendo, caminhando. De nada adianta a gente dizer que a gente é cristão, se a nossa atitude não condiz com o que eu digo. A tua atitude vai dizer quem você é. Não precisa nem você falar, olha aqui o crente. As pessoas só olham assim, é crente. Dentro delas aqui já te julgaram e já te condenaram, porque você não deu testemunho. Infelizmente é isso. Jesus, ele disse que a gente deve ser sal. Você sabe para que serve o sal? É para dar sabor à comida. Um arroz sem sal é terrível. Um feijão, uma comida sem sal não tem gosto. Nós temos que ser sal. Sem sal, o alimento fica sem graça, sem sabor. O que será do mundo sem nós? Nós somos o sal desta terra. Você como crente é sal. Você vai temperar esse mundo aí insosso, sem sabor. É você. Entenda isso, irmãos. Você é que é o cristão. Nós, por meio da capacitação do Espírito Santo,
somos responsáveis em dar equilíbrio a este mundo caído. Nós, eu, você. Você tem que chegar num local onde tem pessoas ímpias e as pessoas vão te olhar como testemunho, como exemplo, como uma pessoa diferente, como um cristão, como um homem de Deus. É isso que você tem que fazer. Sabe o que um autor chamado Chesterton disse? Uma coisa morta, ela pode seguir a correnteza, mas somente uma coisa viva pode contrariar, pode subir ela ao contrário. Você já viu um tronco de pau, ou até uma pessoa que morre, um animal morto, ele desce na correnteza. Um ser humano morto aqui nesse rio, morre aqui, vão achar lá no Imbirau. Mas a pessoa quando está no meio ali, que ela está viva, ela está lutando para subir, para sair, lutando contra a correnteza. E assim como cristão é que a gente tem que ser. Amém? Então, ao andar na contramão, indica que a gente está vivo, que a gente está lutando, que a gente está caminhando. Ao andar na contramão, as pessoas vão se esbarrar em nós. Você está aqui, está vindo aquele monte de gente lá e você está aqui, e as pessoas estão esbarrando em você. E é nessa circunstância que a gente vai deixar a marca de Cristo em outras pessoas. Isso é andar na contramão. É você ir contra o fluxo. Só que o fluxo tem que saber quem você é. Um homem, uma mulher de Deus. Nadar contra a correnteza impede que a correnteza cresça, traz equilíbrio. E a terceira e última pergunta: será que você tem medo do que as pessoas vão pensar a seu respeito por ser um seguidor de Jesus? Porque tem muita gente que tem vergonha. Tem muita gente que tem vergonha de andar com a Bíblia embaixo do braço. Tem muita gente que tem vergonha de ir na faculdade lá acharem que ele é crente. Ou de tomar uma atitude de verdadeiro cristão lá na faculdade mesmo. Homem de Deus. A turma vai para um lado, para uma festa, mas eu não, eu sou cristão. Eu não vou me contaminar. Faz diferença, irmãos. Faz diferença. Por que muita gente tem vergonha de se mostrar como um cristão? Lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, a palavra de Deus diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego e de todos nós. Eu não posso me envergonhar. Na minha faculdade tem que saberem que eu sou crente. No meu trabalho tem que saberem que eu sou crente. Na rua tem que saber que eu sou crente. Na vizinhança tem que saber que eu sou crente. Que eu tenho uma atitude de crente. Que eu sou um cristão verdadeiro. Que eu pratico aquilo que eu ando pregando. Que eu estou lutando contra o pecado, contra o sistema do mundo. Está difícil? Tá. Mas eu estou lutando e eu estou conseguindo, eu estou vencendo, porque Deus é que está me capacitando. É isso que você tem que ser, o sal dessa terra. Você tem que ser diferente. Se a gente realmente entender quem é Jesus e o que Ele fez por nós, pela nossa vida, a gente não pode se envergonhar de forma alguma. A pessoa que tem vergonha de Jesus, do Evangelho, é porque não tem noção do preço que foi pago. Ela nem imagina, ela só leu e achou que aquilo ali foi algo que está só escrito ali. Ela não sabe o que é sentir o preço pago por Jesus. Então, a gente vê vários exemplos de pessoas que não negaram. Lá no livro de Atos, os apóstolos tinham tanto orgulho de serem cristãos que estavam prontos para sofrer grande violência por causa de Jesus. Atos capítulo 5, versículo 40 em diante. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Apanharam e estavam contando vantagem. Olha, eu apanhei de cacetete, eu peguei lapada por causa de Jesus. É isso que é ser cristão. É isso que é andar na contramão.
é você defender a causa chamada Jesus. Sempre, sempre, sempre. Se realmente a gente entender que quem é Jesus e o que Ele fez, a gente vai defender sempre, sempre. A gente não vai se envergonhar do Evangelho nunca. As pessoas vão te olhar e vão rotular: que homem diferente, que cristão diferente. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Muitas pessoas dizem que não se adequam aos padrões desse mundo moderno e se revoltam e criam suas próprias ideologias. Estão erradas. Quando essas pessoas fazem isso, estão fazendo por motivos que pertencem a este mundo. Como cristãos, como nós somos, é diferente. Dizemos que não nos adequamos e pronto. Eu não me adequo a esse padrão. Eu não me acostumo. Eu vim de lá. Não me serve mais lá. Eu não me interesso mais por lá. A minha vida mudou naquele dia que eu me converti. Naquele dia minha vida mudou. Naquele dia eu entendi que eu tenho que olhar para frente, sempre. Jesus está lá, meu foco é Ele, sempre. O que aconteceu, aconteceu. O que eu fiz de errado, eu vou ter que tentar corrigir, vai vir consequências de pecado. A gente tem que pedir misericórdia. Deus, mas eu tenho que olhar para frente. Sabe o que acontece? Muita gente está aí paralisada, porque ela acha que ela é indigna, que não tem mais jeito. E tem. Irmãos, não importa o que você fez, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que você fez. Você pode ter uma atitude, de homem cristão. Isso é andar na contramão. Nesse mundo a gente é forasteiro. Meu Deus, meu Jesus, Ele nasceu numa manjedoura. Ele fez um caminho doloroso por mim. Eu tenho que honrar esse nome. Doa a quem doer. Eu tenho que procurar viver essa verdade. Isso é ser cristão. Isso é andar na contramão. E para finalizar, tem uma frase aqui de um autor chamado Lewis, que ele disse, e é uma verdade: se eu fosse te recomendar uma religião para lhe fazer sentir confortável, certamente eu não te recomendaria o cristianismo. Ser cristão é pagar um preço. Ser cristão é viver longe desse mundo. Ser cristão é ter uma vida diferente. Conforto, irmãos, é bom ter. Só que nós temos que entender, você pode ter uma vida, a gente trabalha para isso, vive, busca isso. Só que a gente tem que arregaçar as mangas e lutar e caminhar. E viver a verdade de Jesus. Amém? Então que a igreja tome essa palavra como um ensino, um alerta, e procure praticar. Você que está aqui, que você viva diferente a partir de hoje. Comece a caminhar contrário a esse mundo. Isso é o papel do cristão. Amém? Amém. Irmãos, enquanto o pastor estava orando, a palavra que veio muito forte, assim, bem no início, assim: eu quero ser louco aos olhos de Deus ou louco aos olhos do homem? Eu quero ser louco aos olhos de Deus ou louco aos olhos do homem? Porque é loucura aqueles que não aceitam o Senhor, porque é o único caminho que nós temos para ter a vida eterna com Ele. Existe uma vida eterna com Jesus e uma vida eterna sem Jesus. Existe céus e existe inferno. Existe ruas de ouro, assim como existe um lugar que queima dia e noite e que não tem como sair de lá. Quem escolhe o destino? Nós. E a outra palavra que veio muito forte, irmãos, foi essa parte que, enquanto o Cleber estava falando, veio muito forte dentro de mim, assim: quando nós escolhemos com quem queremos andar, Deus nos revela o nosso destino. Algumas pessoas falam assim: não, mas eu posso andar com um monte de pessoas porque eu sou forte suficiente. Não, irmão, nós não somos fortes o suficientes. Nós somos do pó, viemos do pó e voltaremos para o pó. Nossa carne é fraca. Se você decide hoje andar com Jesus, você precisa escolher com quem você vai andar. Porque com quem você vai andar vai te puxar ou vai te derrubar.
Com quem você deseja andar? Viver na contramão do mundo, irmãos, é contrariar a sua própria natureza. O seu corpo deseja algo, o seu corpo queima por algo, o seu corpo queima por sexo, por masturbação, por fofoca, por mentira, por ira, por ódio. O seu corpo pede isso o tempo todo. Mas quando o homem entende que ele tem que ser diferente, porque Jesus foi diferente. Quando o homem entende que ainda que passe por um período que as pessoas vão cuspir, vão chicotear, e o que ele tem que revidar, o que ele tem que mandar para essa pessoa que está fazendo mal é amor, ela é tida como louca. Sabe por que a igreja de Jesus está tão parecida com o mundo? Porque está andando na mesma direção dela. A palavra de Deus está sendo ouvida, mas não está sendo praticada. E Deus tem chamado a igreja, a atenção da igreja para isso. Quantos de nós estamos sendo bocas do diabo dentro da igreja, destruindo vidas de gente? Enquanto eu estava sentada ali, irmãos, Deus falou aqui, ó, dentro de você, o reino de Deus está. E quando eu me levanto contra um de vocês, eu destruo o reino de Deus. Você não é chamado para destruir ninguém. Você é chamado para amar. Você é chamado para levantar. Você é chamado para cuidar. Você é chamado para aceitar. A igreja perdeu o amor, porque a igreja não conhece a imensidão do amor de Jesus. Porque uma vez que você conhece o quanto Deus te ama, você não consegue sair da presença do Senhor. E andar na contramão passa a ser prazer. Porque você sabe, ainda que o mundo esteja vindo para cá e você está indo sozinho para lá, se você olhar com os olhos espirituais, você vai ver que você não estará sozinho. Jesus está ao seu lado. A igreja precisa se levantar em amor. A igreja precisa amar o seu irmão acima de si próprio. É fácil ver os defeitos dos outros, né? E os seus defeitos? Nós não somos chamados para julgar. E você precisa renovar a sua mente na palavra de Deus. Precisa dizer: Deus, transforma comigo a minha vida, transforma a minha mente. Eu preciso de algo novo. Você está imundo, eu estou imunda. Nós precisamos de Jesus, porque só Ele pode limpar o homem. Só Ele pode melhorar o teu destino. Só Ele pode te levar até a presença de Deus. Renove a sua mente. Peça perdão por muitas vezes você falar mal da vida de alguém. Por muitas vezes você querer destruir o reino de Deus. Por muitas vezes você olhar para o pobre necessitado e rejeitar. Peça perdão a Deus, porque o que vale de todos os dons, o maior é o amor. Amém, igreja?